Olá, amores, eu sou Claudinete Tunes e ali atrás está a Regiane e Dona Nicole. O vídeo vamos falar sobre a margem de costura e outras cositas mais, mas que tem a ver com margem de costura. Primeiro, a mostro para vocês aqui, minha loja online, onde eu vendo os meus moldes. E como vocês estão falando sobre margem de costura, algum desses moldes tem margem de costura. E os que tem margem de costura, vem descrito que tem margem de costura. Vou mostrar para vocês aqui. Quando o molde tem margem de costura. Aqui, ó, o molde tá sem margem de costura. Só tem esta linha aqui, contornando ela. Se eu acrescento a margem de costura, ela vai ter mais uma linha. Só que essa linha, na hora que transforma ela na parte do molde, ela fica aqui, ó. Ela inverte, tá vendo? O pontilhado fica interno em vez de externo na hora que imprime esse molde. Na hora que eu disponibilizo para vocês esse molde. Então, ele fica a parte interna. Aí, quando eu coloco margem de costura, eu venho... Tem uma linha a mais, se você recorde aí, vai ter uma pontilhada e uma, assim, contínua. E no molde, eu vou colocar escrito nessa parte aqui, ó, molde com margem de costura. Pode ser que aconteça de eu não colocar, aí vocês vejam na instrução se tem alguma coisa escrito sobre margem de costura. Mas a margem de costura sempre vai ter duas linhas, no molde duas linhas, escrito aqui que tem margem de costura. As barras, estou colocando, né, na maioria também a margem de costura. Então, a barra sempre tem a largura maior, só que na parte da barra, às vezes não fica, tem algumas modelagens, não vai ser uma linha extra, vai ser dois pontinhos, aí vai aparecer. Aparece tipo isso aqui às vezes, tá vendo esse pico aqui, ó, que é a marcação da barra, porque o software acaba modificando e às vezes ele muda para esse formato. Aqui eu abri um molde, aqui na folha grande, tá? Olha aqui. Esse molde tá com margem de costura. Tá vendo que tem a linha pontilhada aqui? Então, esse é margem de costura. A carcela tem um abotoamento na frente, então já tá acrescentado e não tem pontilhado. Então, você vai vincar isso aqui. Esse pique aqui, tem uma marcação aqui, quer dizer que daqui pra cá vai ser aquela abertura que tem na peça. Margem de costura. Só não tem margem de costura aqui no centro, porque aqui no centro vai ser a dobra do tecido, que isso aqui é a gola. Eu queria um com a margem da barra maior. Então, esse aqui, ó, da barra, ele tá com a marcação da barra aqui, ó. Então, ele não tá só com essa marcãozinha de pique aqui, então ele tá mostrando a linha. E aí, demais partes do molde, ele não tem margem de costura, então precisa ser acrescentado na hora de cortar. Deu pra entender essa parte? Sobre as modelagens da loja. Alguns moldes da loja tem margem de costura, outros não tem. Por quê? Porque às vezes o tipo do acabamento que você vai fazer, o maquinário que você vai fazer, né, o tipo da costura ali, de união das partes, são diferentes. Pode ser, você vai usar overlock, às vezes você vai fazer a costura aberta. Então, dependendo de como é que você vai fazer essa costura, você vai deixar a margem de costura. Então, supondo que você vai fazer com overlock, passar uma costura reta, é 1 centímetro. Se você vai usar a máquina, a interlock, né, que a máquina já faz os 2 pontos, a medida é menor, então é 8 milímetros, que é menos de 1 centímetro, ou 7,5. Então, tem que ver isso. Por isso que a maioria das vezes eu acabo não deixando margem de costura nos moldes, por causa disso, pessoal. Porque se eu coloco, eu não sei como é que você quer fazer essa costura, esse acabamento aí dessa peça, entendeu? Eu acabo deixando a barra, que você pode acabar acrescentando mais ou tirando, caso você queira. Então, o que é margem de costura? Eu vou mostrar pra vocês o vídeo que eu publiquei ali no Instagram. Olá, eu sou Claudinete Antunes, dona da loja de molde camaleuatelier.com.br. E você sabe o que é margem de costura? Margem de costura é aquele tecido a mais que você deixa numa peça, da parte da, vai fazer a costura aqui, você deixa um pouquinho a mais. Essa margem de costura, ela vai servir para que a peça tenha um bom caimento, ela não abra, não desgaste naquela parte. E essa margem de costura, ela pode variar de 0,5 a 4 centímetros. Normalmente, a gente deixa meio centímetros para malha, 1 centímetro de tecido plano, e às vezes na lateral, se você quer deixar um pouco de folga, você pode deixar aí de 1 a 4 centímetros. Aqui, ó, a margem de costura, essa aqui foi feita passada overlock, costura reta, então ela precisa de 1 centímetro. Aqui nessa peça, ela tá com overlock, e tem a costura reta feita na máquina de costura reta e não na interlock, nessa parte aqui. Então, aqui seria 1 centímetro. Você quer deixar um pouquinho mais de folga, você pode deixar aí até uns 2 centímetros. Mais que isso, para esse tipo de peça aqui, eu não recomendo. Aí, nessa parte aqui, ó, foi feita
usando a máquina interlock, que faz as 2 costuras. Overlock é aquela costura na beirada do tecido, na beirada perto do overlock. Se você for usar uma interlock, que ela faz essas 2 costuras, é 0,7 centímetros, 7,5, 8 centímetros. Tem que ver aí medindo na máquina sua. E pra barra também a gente deixa margem de costura, dependendo como é que você quer fazer essa barra. Essa aqui eu acho que ela é de 4 centímetros, não me recordo mais. Então, quando você vai fazer um acabamento também, assim, numa peça com revel, né, que é um forrinho pra dentro, também você vai deixar a margem de 1 centímetro de costura. Igual essa peça aqui. Então, a gente vai deixar toda a união, né, tipo, frente lateral com frente central. Pra fazer aquela união, a costura sempre é mais simples. Então, sendo tecido plano, vai deixar aí 1 centímetro. Na maioria das vezes vai ser 1 centímetro. E na parte da costura de acabamento, assim, de decote, que você precisa união de forro e tudo mais, também vai ser 1 centímetro. Se você vai fazer um acabamento de viés nesse decote, você não vai deixar margem de costura, a não ser quando aquele viés é rebatido para dentro. Então, a margem de costura vai depender da forma do acabamento que você vai fazer aí. Então, sempre as costuras de união eu deixo 1 centímetro, porque tanto para eu costurar passando overlock e vir com a costura reta, tanto para mim costurar sem overlockar. Às vezes eu não overloco essa peça quando ela tem um forro, eu só passo a costura reta e não faço chulear, né? Não faço aquele acabamento para não desfiar o tecido na peça, porque ela vai ser forrada e eu acabo não fazendo isso. Então, eu deixo 1 centímetro. Se fosse numa malha, seria meio centímetro de margem para essa costura. Então, a margem é esse tecido que vai ficar pra cá, tá vendo? Pra dentro. Que você colocar, costurar muito na beirinha, ela vai abrir. Então, só a malha que você... Deu pra vocês entenderem? Então, todas as uniões pra malha vai ser meio centímetro se você vai usar overlock. É muito raro você usar costura reta em tecido de malha, né? Então, alguns projetos pode ser que você vá utilizar. Então, você tem que fazer o teste aí para ver nesse projeto que você vai fazer se você precisa deixar mais margem de costura. Mais costurar uma peça igual esse moletom aqui, ó, é meio centímetro. Não vai deixar 1 centímetro, porque você vai costurar na overlock. Então, a distância é meio centímetro. A regra, basicamente, é essa. Tecido plano eu deixo 1 centímetro, malha eu deixo meio centímetro. Mas aí, se você fazer uma costura embutida, uma costura francesa, uma costura... Você quer deixar mais tecido aqui por dentro, na parte da lateral, para poder chegar... Se precisar folgar essa peça, né, principalmente um vestido de festa, a gente acaba deixando mais. Na parte do vestido de tomara que caia, por exemplo, eu acabo deixando naquela parte né, da união central com a lateral, a gente acaba deixando 1,5 a 2 centímetros, porque a gente vai colocar ali uma barbatana para reforçar ali, para firmar, né, da estrutura. Então, a gente deixa. Então, tem que ver o projeto aí. Mas o básico é meio centímetro a malha e 1 centímetro para tecido plano. E na lateral, eu costumo deixar, podendo deixar até 3 centímetros, mas eu não gosto, porque eu acho que a peça fica com um acabamento não tão bom. Eu gosto de deixar a conta mesmo, e às vezes na parte costa, eu acabo ajustando a peça, né, que às vezes a peça fica um pouquinho solta, eu ajusto na parte costa, e aquele excesso de tecido um pouquinho fica ali da parte costa, que eu posso chegar um dia precisar folgar um pouquinho essa peça. Mas aí, para as roupas de festa, eu sempre deixo mais margem de costura nas laterais aí, como eu disse. E aí, vocês querem ver mais aulas, como eu cortando peças, tirando essas margens de costura? Aqui no canal do YouTube, tem vídeos onde eu mostro eu cortando peças. Então, eu mostro margem de costura. Então, essas regras servem também para, tipo, uma saia serve para outra peça. Não é somente para aquela saia. Deixa eu caçar uma peça aqui. Olá, amores. Eu sou Claudinei Antunes. Vamos dar continuidade à nossa aula. Aqui na parte central costa, como eu vou colocar zíper centro costa, eu deixo aqui a margem de costura de 2 centímetros. 2 centímetros até 3. Aqui cintura, eu deixo 1 centímetro de margem de costura.
A mesma coisa que serve para essa saia aqui, ó. Vou deixar na lateral de 1 a 3 centímetros. Seria também para a parte de cima, se for uma blusa ou algo desse tipo. Ou um vestido completo, né? Então, serve a mesma margem. Lá no início aqui, eu falei da parte do acabamento da cintura. Então, é um tipo de acabamento que eu preciso fazer ali, não é? Então, é 1 centímetro. A mesma coisa seria para um decote. É um acabamento. Que tipo de acabamento eu vou fazer com revel? Então, vou deixar 1 centímetro. Aqui na cintura eu posso fazer com cos. Então, o cos eu preciso daquela margem de costura, porque eu vou unir outro tecido aí. Se eu vou unir outro tecido, eu preciso deixar essa margem de costura. Se eu for colocar um viés, o viés, ele vai acrescentar tecido. Então, ele não vai ficar embutido, eu preciso deixar daquele mesmo tamanho. Então, eu não vou deixar a margem de costura a mais ali, eu vou deixar o que eu preciso, a altura que eu preciso, ok? Se eu vou colocar viés, independente de que for, ter no pano de prato, qualquer coisa eu vou fazer, não precisa deixar acrescentar a mais do que vai ficar no final. Ele vai ficar aquilo ali no final, às vezes até maior um pouco, porque o viés, né, dependendo da largura do viés que eu vou colocar. E aqui na lateral, eu gosto de deixar 1 centímetro de margem de costura. Mas caso você queira, você pode deixar aí de 1 a 3 centímetros, fica uma quantidade boa. 4 também dá, mas é de 1 a 3. Mas, para essa aula, eu vou explicar para vocês deixando 1 centímetro de margem de costura, porque fica mais fácil fazer uma costura, tá bom? Então, vocês vão aqui nesse vídeo, assista esse vídeo, assista os outros que tem, porque ele, ó, são totais de 5 vídeos, 6 vídeos, 7 vídeos do início, de conhecendo o molde, para quem é iniciante, principalmente, conhecendo o molde. Depois tem como infestar, que é colocar o tecido em cima da mesa. Depois tem a parte de quantidade de tecido, como você vai calcular a quantidade de tecido que você vai gastar. Depois temos aí o comprimento da saia, né? Como é que você pode mexer nesse comprimento dessa saia. Poderia ser um short, poderia ser uma calça. Depois nós temos o sentido do fio, né? Como é que você colocar o molde ali em cima do tecido, o que é sentido do fio. Nós temos a margem de costura que eu acabei de mostrar e temos a parte, eu cortando essa peça. Esses vídeos tem na descrição, tem o link para a aula de costurando uma saia com revel, que é uma saia preta com branco. Aqui eu vou pesquisar aqui, saia com revel. É só vir em qualquer canal, você pode fazer isso. Revel meio errado aqui, mas tá bom. Então, como costurar a saia é essa aqui, ó. Você quer pesquisar no canal da pessoa, você vem cá nessa lupinha e põe saia, por exemplo. Vai aparecer vários vídeos. Você quer zíper, escreve zíper aqui. Então, vai aparecer os vídeos que tem sobre esse tema. Então, é só, se não estiver aparecendo aqui, pode ser que tenha uma setinha. Pelo celular também tem um local de fazer a pesquisa. Só que eu não tenho como mostrar pra vocês aqui agora. Alguma dúvida? Então, deixa embaixo nos comentários suas dúvidas. Ou tem a segunda opção. Você pode vir aqui, galerinha, no blog da loja. Você pode ir no blog Claudinei Antunes. Você pode ir no YouTube. Ou pode vir aqui no Google e pesquisar o que você tem dúvida aí. Margem de costura. Coloca aqui e olha. Tem várias pessoas falando, tem vários conteúdos na internet falando sobre margem de costura. Faz um compilado aí, vê se você consegue encontrar a sua dúvida. Eu quero saber de margem de costura. Molde, não, tem mais seu molde ali. Margem de costura para barra. Não precisa nem abrir nada, que já tá falando aqui assim. Só que para barra não é um e-mail, tá? Você vai lá ver se o tipo de costura que você vai fazer, não tem no braço assim. Você pega aqui assim, ó. Pega o tecido, tem a costura aqui, ó. Fez uma costura. Você vem cá e mede, com uma fita métrica, com qualquer coisa, mede, pra ver se o seu tipo de costura vai dar 1,5. Ou 1,5, 1 centímetro, que for a margem de costura. Que dá de margem de costura aqui. E aí você vai deixar, você vai cortar. Pra ver se realmente vai dar certo a peça. Para interlock, eu acabo deixando 1 centímetro, mas a peça acaba ficando aquele 25 milímetros, vai fazer diferença no final da peça. Porque na frente, por exemplo, 25 milímetros mais 25 milímetros, de um lado dá meio centímetro, mas o outro dá 1 centímetro. Esse 1 centímetro no final da peça vai dar diferença. Se tiver elasticidade, vai interferir. Se o tecido que você fez uma peça primeiro, você usou um tecido com elasticidade, na hora que você for fazer com outro tecido que não tem nada de elasticidade, nem a fibra ela cede um pouco, porque tem fibra, ela tem elasticidade, um pouco de elasticidade dela mesma, porque ela dá uma leve cedida. Tem tecido que não dá, como o tafetá, por exemplo, então aí dá diferença.
na peça. Tudo isso interfere. A fibra, a margem de costura. Então, vocês precisam costurar, vocês precisam testar para vocês entenderem o efeito, o resultado de cada peça aí que vai ter, conforme a margem de costura, conforme o tipo do tecido, tudo isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, fui!